jovem diferente porque tem a identidade espiritual, a sua identidade cristã. Nós vemos aqui que o texto traz para nós uma identificação de uma pessoa. Então nós temos que levar, meus irmãos, em conta no início desta mensagem a imagem de Jó para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para a sua nação, provavelmente para as nações vizinhas de Israel e para Deus. Temos que pensar na identidade deste homem até do ponto de vista divino. E a minha pergunta é: você tem pensado nisso? Na sua identidade perante Deus? Quem é você perante o Senhor? Isto é, como o Senhor está vendo você? Como o Senhor está identificando você? Assim, meus irmãos, a palavra do Senhor desenha para nós esta imagem, a imagem de um homem muito bem sucedido com sua família. Diz a palavra que ele tinha 7 filhos, ele tinha 3 filhas, o seu patrimônio material era imenso, pois o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço. De maneira que esse homem era o maior de todos lá do Oriente. Era o homem mais bem sucedido de todos os empresários da sua época. E é interessante, um homem de Deus com tão grande sucesso. Muitas vezes os crentes pensam que o verdadeiro crente não pode ter sucesso. Engano. É engano. Jó, ele era um homem que tinha uma identidade diante de Deus como um servo, um verdadeiro servo. E ele era um dos indivíduos mais bem-sucedidos da sua época. Ele era tão bem-sucedido que seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, festas. E diz a palavra que mandavam convidar as suas 3 irmãs para banquetear com eles, com os amigos. Lá eles comiam, eles bebiam. E Jó, como era um pai exemplar, ia diante de Deus e orava a Deus e oferecia holocaustos ao Senhor e orava pelos seus filhos, porque ele pensava assim: meus filhos podem ter de alguma maneira ofendido a Deus. E ele então orava ao Senhor para o perdão dos pecados de seus filhos, e ele os entregava nas mãos do Senhor. Ele dizia no seu coração: talvez os meus filhos pecaram e contrariaram ao nosso Deus nos seus corações. De maneira que agia Jó por seus filhos desta forma continuadamente, diz a palavra. Meus irmãos, esta maneira de ser e de agir e de viver certamente era conhecida por todos. Essa maneira de Jó viver, de ser como ele era conhecido por todas as pessoas, por todos da sua região, talvez da sua nação, de outras nações, porque a fama corre, e ele era assim conhecido diante de Deus. O Senhor Deus tinha conhecimento de quem era Jó em sua natureza pessoal. Quem era Jó? Então você tem que se apresentar e dizer: Senhor, quem sou eu para ti? Porque a nossa identificação, muitas vezes, ela é importante nós acuirmos. Porque se nós somos cristãos, nós temos que seguir o exemplo do próprio Jesus. Jesus chegou lá para Pedro e disse: olha, que dizem os homens que eu sou? Diante de Deus, o Senhor sabia como Deus o via, como Deus o conhecia. Mas ele queria saber também as impressões que ele deixava diante
Você pode também fazer essa pergunta: que dizem as pessoas que eu sou? A gente deve perguntar: que dizem lá no meu trabalho, aonde eu estou trabalhando, quem eu sou? Que dizem lá dentro da minha casa, quem eu sou? Que dizem as pessoas? Para saber realmente qual a impressão que as pessoas têm, e depois perguntar para o Senhor: Senhor, como que tu me fez? Me vês verdadeiramente como servo, como crente do Senhor Jesus Cristo? Então, meus irmãos, isto é muito importante, a nossa maneira de ser e de viver como crentes do Senhor. E o que nós sabemos de Jó é que ele, como crente do Senhor, passou um tempo de dura provação, mas saiu-se duplamente vitorioso no final, por sua natureza espiritual, por seu perfil de fidelidade a Deus. Todos conhecem a história de Jó e sabem como Deus o abençoou duplicadamente. Nós muitas vezes passamos por tribulações, como por lutas, e não refletimos sobre o que aconteceu com Jó, que suportou tremenda tribulação, mas no final ele foi abençoado duplamente por Deus. Porque Deus ama os seus servos. E a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus abençoa os seus servos. E nós precisamos refletir sobre tudo isso em relação à nossa própria pessoa, a pessoa de cada um. Como Deus está te vendo? Porque Deus está te vendo. Como Deus te conceitua como servo dele? Meus irmãos, à vista do que acabamos de expor sobre a vida de Jó, é que nós vamos meditar, fundamentados nesse texto de Jó 1:1, sobre o nosso tema, característica de um verdadeiro cristão, porque isso diz respeito a nós. É que nem na nossa Semana da Juventude, o nosso tema diz respeito ao crente, diz respeito à sociedade, diz respeito às aflições desse tempo presente, de toda esta violência, de tudo isso que está acontecendo. A mensagem de hoje, ela diz respeito a nós, a nossa vida, a nossa pessoa, ao nosso relacionamento com os irmãos, ao nosso relacionamento com o nosso próximo, ao nosso relacionamento com o nosso Deus. E a pergunta é: quais são as características que encontramos em Jó que devem ser características que identificam o verdadeiro cristão? Então, a primeira destas características é a integridade. A integridade. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro. Integridade, meus irmãos, é uma virtude pessoal. Ninguém tem condição de emprestar a sua integridade ao outro. Ela é própria do indivíduo. É você que cultiva a integridade, porque a integridade é uma virtude. É um estado de uma pessoa íntegra. Para esclarecermos o entendimento, vamos para o livro de Josué. Temos aqui na palavra de Deus, através de Josué, duas palavras que traduzem muito bem o que é ou o que seja integridade, o que é ser íntegro, o que seja integridade em seus atos. Esses termos são sinceridade e verdade. Porque integridade é uma virtude que se manifesta nas nossas ações. Então, Josué 24:14. Vamos ler comigo aqui? Venhamos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Então, servir ao Senhor, ele diz, servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Então, estas duas palavras, ou esses dois termos, eles identificam o que seja integridade. Então, o pessoal fala, pastor, mas o que é ser íntegro? Ser íntegro é levar uma
sinceridade e em verdade, isto é, em profunda honestidade em seus atos e ações do seu relacionamento. Isso é integridade. E nós devemos cultivar essa virtude. Então é importante, meus irmãos, ressaltar que a integridade só é demonstrada em nossos atos e em nossas ações quando servimos a Deus e servimos ao nosso próximo. Isto é, nos nossos relacionamentos. É nos nossos relacionamentos que a integridade é possível de ser demonstrada. Então a integridade pode ser traduzida por a identidade daquele que tem as suas ações em sinceridade e em verdade. Isto é integridade. Você é íntegro nos seus relacionamentos. Você relaciona-se com as pessoas em sinceridade e em verdade. Nós encontramos Jesus usando essa frase: em verdade vos digo. Eu achava interessante e não sabia entender muito bem por que aquele reforço nestas palavras de Jesus: em verdade vos digo. Isto é, aqui não há falsidade nenhuma, aqui há sinceridade absoluta. E aí na sua vida é preciso que você, então, cultivando a integridade, saiba que para que você possa ser considerado uma pessoa íntegra, você tem que viver uma vida em sinceridade e em verdade. Devemos notar, meus irmãos, que a palavra sinceridade, ela traz a ideia de sem cera. Os irmãos sabem que o empregado desonesto, ele está trabalhando, fazendo de conta que está trabalhando, mas na verdade ele não está produzindo nada, ele está fazendo cera. Já ouviram falar nisso? Fulano está fazendo cera. Sabe, fazer cera é fazer de conta aqui e não está fazendo nada. Então esta ideia de sem cera, ela vem lá das jazidas de mármore lá da Grécia, quando os artistas, aqueles homens que iam lá para retirar as pedras para fazer então as suas obras de arte, eles escolhiam a pedra e os vendedores estavam lá para vender as pedras. E o que os vendedores faziam para que a pedra parecesse perfeita? A pedra de mármore era polida e tinha suas falhazinhas, então eles pegavam a cera e tapavam aquelas falhazinhas com cera. E quando polia a pedra, alguém olhando não percebia as falhas. Só que a cera, ela derrete. E quando a cera derretia, aparecia a falha, e os compradores, aqueles artistas que iam fazer a sua obra, tinham um grande prejuízo porque eles eram logrados. Aí surgiu então, desenvolveu-se esse termo, sinceridade. Sabe, não coloque cera nas falhas dos seus atos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados, falar das nossas falhas. Olha, me desculpe, eu falei com você. Paciência. Você fala, a pessoa vai aceitar que você reconheceu que falhou. Você não colocou cera lá, fez de conta que não aconteceu nada e a falha fica aparecendo. Então, a palavra integridade, ela envolve a sinceridade e a verdade. E nós não devemos colocar cera não, porque senão a pessoa não vai nos considerar, as pessoas não nos considerarão pessoas íntegras. Quando o Senhor fala que Jó era um homem íntegro, ele era um homem sem cera, ele era um homem sincero e um homem que expressava a verdade nos seus atos. Nós temos exemplos da palavra de Deus. Eu não gosto muito de buscar exemplos fora, mas da palavra do Senhor. Nós temos o exemplo de Davi, por exemplo. O rei Davi, Salmo 7, verso 8. Ele diz assim nesse salmo: o Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim.
tinha coragem de falar para Deus isso. Julga-me, Senhor, você tem essa coragem? Se não tem, é preciso ter. É preciso melhorar a vida. É preciso aperfeiçoar. Nós estamos aqui para aperfeiçoar as nossas vidas. À medida que nós nos aperfeiçoamos, vai se diferenciando a nossa vida. Nós nos vamos qualificando como servos do Senhor e vamos nos tornando sal da terra e luz do mundo. Desta maneira, no Salmo 26:11, ele diz assim: mas eu ando na minha sinceridade, isto é, na minha integridade, livra-me e tem piedade de mim. Servia como elemento de força para a oração de Davi a Deus. Senhor, por que eu estou passando por dificuldades? Se eu sou íntegro. Ele tinha este reconhecimento na sua vida, de que ele lidava com as pessoas, ele relacionava com as pessoas em integridade, e ele podia usar isto diante de Deus na sua oração. E nós precisamos muitas vezes colocar diante de Deus aquilo que nós somos, porque precisamos buscar ser de verdade. Não devemos estar sempre com aquela natureza pecaminosa trabalhando em nós, atrapalhando as nossas vidas, sem haver um crescimento espiritual. Mas Deus espera o nosso aperfeiçoamento, que nós possamos caminhar além do leite racional, e além disto, alcançando aperfeiçoamento de verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, como podemos ver, vida em integridade é vida em sinceridade e em verdade. As suas peças de mármores podem ser testadas diante de Deus e não haverá defeitos nelas. Este deve ser o conceito que deve ter o cristão sobre o que é ser íntegro diante de Deus e viver para Ele, diante dele, em sinceridade e em verdade. Nós não podemos achar que uma falsidadezinha não tem importância nenhuma. Não podemos achar que uma mentirazinha não tem importância nenhuma. Porque mancha a sua integridade, ela vai constituir os defeitos da sua integridade. E como os homens estão te vendo, como as pessoas estão te vendo, como Deus está te vendo. Quando Deus olhou lá nos céus, quando Satanás chegou lá nos céus, e o Senhor perguntou: viste meu servo Jó? Ele é um homem íntegro. Deus olhava para Jó, não é Deus que sonda até a medula dos nossos ossos. Ele via integridade plena de Jó. Não era um pouquinho de integridade plena. E nós deveremos, meus irmãos, nos esforçar na nossa vida para sermos pessoas íntegras diante dos homens e diante do nosso Deus. Jó vivia diante do Senhor em sinceridade e verdade. Por sua vez, nós podemos ver que este termo encontra-se na palavra de Deus em alguns textos. Deuteronômio 5:32. Nós chegamos e lemos ali: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, e não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Então isto é integridade. Você vai caminhar nos caminhos do Senhor, de conformidade com os estatutos do Senhor, com a vontade do Senhor, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus mostra para nós o que seja um viver em integridade. E o que nós precisamos aqui é compreender isso, para não dizermos eu sei o que seja uma vida em integridade. Também nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, em Isaías capítulo 30, verso 21, diz ali o profeta nas palavras sagradas do Senhor: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo:
este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Este é o caminho, é o traçado do Senhor. E se nós queremos ter uma vida íntegra, vamos conferir sempre os nossos atos, atitudes, palavras, pensamentos pela palavra do Senhor. Ela é o filtro que dá para nós a direção. E quando você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, vivendo uma vida em sinceridade e verdade, você está sendo uma pessoa íntegra. Você tem em você esta virtude maravilhosa que é só dada aos crentes do Senhor. Meus irmãos, aos crentes é possível ser íntegro, porque em Cristo Jesus nós recobramos a natureza original dada por Deus ao ser humano, aquela natureza santa que tinham Adão e Eva antes do pecado. Aquele que não se desvia dos preceitos do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, é o crente íntegro, é o crente que o Senhor Jesus conta com ele em sua obra. Por isso a integridade é uma das características do verdadeiro cristão. Então o verdadeiro cristão, ele deve ser uma pessoa íntegra. E nós sabemos que Deus trabalha nas nossas vidas. Nós começamos, às vezes, sempre na conversão a Cristo Jesus. Não conhecemos nada da palavra, nem da vida espiritual, mas a virtude do Senhor está em nós. E o Senhor vai trabalhando, e muitos chegam. A palavra do Senhor diz que lá em Antioquia tinha pastores, doutores, tinha os homens sábios que Deus colocara para dirigir a sua obra. E Deus fará isso com você, vai colocando você nos degraus da sua igreja para instruir outros crentes. Mas você deve ser revestido dessas qualidades para estar nesses patamares mais elevados. Meus irmãos, a segunda característica de um cristão verdadeiro que estava em Jó é retidão. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e era reto. Íntegro e reto. Esta é a segunda característica encontrada por Deus em Jó, que tem que ser encontrada no verdadeiro cristão. Deus olhou dos céus e viu que Jó era um homem que vivia em retidão. Ele era íntegro e reto diante de Deus e diante dos homens. Porque para ser um verdadeiro cristão, meus irmãos, o crente não tem que ser apenas íntegro, mas tem que ser também reto, segundo Deus. Uma retidão segundo Deus. Retidão é viver e agir de conformidade com os verdadeiros princípios. E hoje há algo tão incrível que eu muitas vezes não consigo compreender. Como que homens que usam a palavra do Senhor, que pregam em púlpitos, estejam desviando as pessoas da verdade do Evangelho. E isto é muito ruim para a sociedade, para o mundo espiritual, porque o engano, meus irmãos, é algo terrível. Levar as pessoas a errar o alvo, porque o nosso alvo é um só. Nós começamos aqui quando entregamos a nossa vida a Cristo. O nosso alvo é a salvação eterna, é a vida eterna com Deus. E há mensagens que estão desviando as pessoas, porque não são estabelecidas nos princípios da palavra do Senhor. Retidão é agir de conformidade com os verdadeiros princípios. E os verdadeiros princípios estão na palavra do Senhor. Vimos que a possibilidade de retidão é dada apenas aos crentes em Cristo Jesus. A
ao novo homem, à nova criatura, gerada por Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versos 17, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Uma mudança completa na vida daquele ser que antes tinha sobre ele o domínio do mal e do pecado. Agora esse está livre em Cristo Jesus, e ele recebe o poder de Deus na sua vida para viver uma vida de retidão. Então esta retidão vista em Jó não é para qualquer pessoa, não, é para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque só a estes é dado este privilégio de poder viver uma vida em retidão, segundo os princípios da palavra do Senhor. E o que nós vemos, que esses princípios estão sendo removidos, estão sendo deixados de lado para se pregar um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Quem vos fascinou? Mas a fascinação está aí, a fascinação diabólica, levando muita gente ao nada. De repente elas começam a ficar enfastiadas com tais mensagens que os desviam dos verdadeiros princípios da palavra do Senhor. No início até parece interessante, até parece boa, porque agora eu sou crente do Senhor, dizem que posso fazer tudo o que o incrédulo faz. Eu posso beber, posso fumar, posso comer demais, posso fazer o que eu quiser, posso ter uma vida imoral, posso fazer o que eu bem entendo. Mas aí vem um vazio, porque a mentira é um vácuo, e a pessoa começa a perceber que ela não está vivendo uma vida segundo o desejo do Senhor, porque as Escrituras mostram para nós que nós devemos viver uma vida em toda a correção segundo a palavra do Senhor, para ser esta vida segundo os princípios de Deus em retidão. Que há essa guerra, ela vai até o final, entre a carne e o espírito, mas quem vive nos princípios da palavra do Senhor vai viver em espírito e não precisa destas coisas da carne. Vai vencer esse pendor terrível que tem levado as pessoas à imoralidade, à promiscuidade e desviado tantos da fé, da vida espiritual, porque quando se perde a integridade e a retidão, nada mais sobra na vida das pessoas, e elas vão perceber que caíram no engano, porque estiveram diante de pessoas que não lhes comunicaram os princípios da palavra do Senhor. E retidão é viver segundo os princípios verdadeiros. O apóstolo Paulo interpreta este novo nascimento, esta capacitação dada por Deus ao crente, sendo a criação de uma nova criatura em justiça e em retidão. Vamos ver lá em Efésios capítulo 4, verso 24. O apóstolo Paulo diz ali: e vos revestistes do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e retidão. Em verdadeira justiça e retidão. O homem é criado. Por isso nós dissemos a vocês que só ao crente é dado esta possibilidade de ser reto, de obedecer, estar capacitado a obedecer os princípios da palavra do Senhor e cultivá-los em sua vida. O não crente não é capaz de alcançar esta graça. A retidão pode ser também entendida como equidade, que é o fazer justiça igual a todos em seus relacionamentos. Isso não não ter acepção de pessoas. Jó, lembrando-se de seus dias de glória, diz lá em Jó capítulo 29, verso 14: vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha equidade.
servo do Senhor é capacitado a ser íntegro e a ser reto. E Deus quer que você seja assim. Que você seja uma pessoa que viva em sinceridade e verdade. E que você possa ser uma pessoa que vive em retidão. Isto é, vivendo uma vida de acordo com os verdadeiros princípios. E os verdadeiros princípios são os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Quando a palavra diz sim, você faz. Quando a palavra de Deus diz não, você não faz. E aí você vive em retidão. Você vive em integridade. E o crente precisa ser íntegro na sua vida. Deve buscar esta qualidade na sua vida. Deve buscar isso com desejo no coração, porque Deus tem uma grande obra para cada crente. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus não quer que você fique apenas sentado no banco. Deus tem algo para você. Ele te dá dons, Ele te qualifica e Ele quer colocar você lá no alto para, durante o período da sua vida, você poder executar a obra. Eu não me lembro o nome do irmão que faleceu lá em Franco da Rocha. Irmão Brás, né? Era um homem de Deus. Trabalhou durante o seu tempo na obra do Senhor. Deus o chamou. Terminou o tempo. Nós vamos ter um tempo na obra de Deus. E que nós possamos fazer o melhor. Que você possa estar num degrau mais alto. Você esteja lecionando, ensinando na igreja, dirigindo o ministério, liderando aqueles irmãos, formando os irmãos, contribuindo de uma maneira efetiva na obra do Senhor. Deus tem um projeto para cada um de vocês, mas Deus quer colocar nesses degraus da sua obra pessoas íntegras, pessoas retas. E ainda há aqui no nosso texto mais um qualificativo, em terceiro lugar, o qualificativo de Jó, que é uma característica para o crente do Senhor Jesus Cristo: temente a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus. Há crentes que perderam a temência de Deus. Então, é este crente que perde a temência de Deus, ou estes crentes que perdem a temência de Deus, logo, acho que nem acontece lá na internet, no computador, aparecem duas aspas ali no lugar: este homem é crente, entre aspas, porque perdeu o principal, o temor a Deus. Por isso que muitos estão sendo expostos, meus irmãos, diante do evangelho falso, do evangelho que pode todas as coisas, um evangelho que é mentira, porque perderam verdadeiramente a temência a Deus. Não temem a Deus quanto aquilo que estão comunicando às pessoas. A palavra do Senhor fala que é fundamental o temor a Deus. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Era esse homem íntegro, reto e temente a Deus. Sabe que perder o temor a Deus é perder a ideia de que Deus fará justiça, de que Deus é o vingador. O Senhor diz: minha é a vingança. Deus é amor, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a palavra diz isso, que todos serão colocados diante do Senhor e serão julgados segundo o que fizeram através do seu corpo, quer seja bem, quer seja mal.
temência a Deus, meus irmãos, é uma outra característica que só se encontra naqueles que nascem de novo. Nos crentes em Cristo, ninguém poderá dizer que é um crente em Cristo se não temer a Deus, o Pai, que enviou o seu Filho Jesus a este mundo. Pois a temência a Deus é que determina a crença em Deus, pois só os que creem na existência de Deus poderão temê-lo, reverenciá-lo por aquilo que Ele é e faz, e por conhecer o seu poder e também a sua ira. Hoje não se pregam mais sobre a ira de Deus, se esquecem da história de Israel, que não deveria ser esquecido, está lá para exemplo nosso. É uma tristeza quando alguém, pelo seu pecado, sua falta, é colocado em exílio. Quando sofreu aquele povo por causa dos seus pecados. Quando a pessoa se converte, ela recebe de Deus a fé espiritual, e essa fé é determinante da questão da crença em Deus. Notem que diz o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, verso 6. Vamos ler comigo aí? Leiamos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A diferença entre uma igreja de Cristo, meus irmãos, e um ajuntamento de pessoas talvez iludidas nesse campo é exatamente essa. Pessoas que vão para o ajuntamento, mas não creem, não têm fé. Aquele ambiente é quase como um clube, aonde se reúnem, não tem a esperança que tem os crentes do Senhor Jesus Cristo, não tem fé em Deus, não creem, nem que Deus realiza maravilhas através dos seus servos e na vida dos seus servos. Os irmãos sabiam que há um grupo que diz que tem os dons a sara, os milagres, as maravilhas de Deus. Mas, meus irmãos, o Deus é o mesmo. Os pecadores também. O ser humano também precisa de Deus, e Deus continua a operar os seus sinais e as maravilhas no meio do seu povo. Amém? O Senhor faz a obra, e à medida que nós nos consagramos, à medida que nós somos íntegros, retos, tementes a Deus, maior é o poder de Deus da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor é formada por indivíduos crentes, por indivíduos íntegros, por indivíduos retos, por indivíduos tementes a Deus. Aqueles que estão buscando os detalhes da sua vida espiritual para serem plenos diante do Senhor, em suas atitudes, poderem chegar e orar ao Senhor, como Davi orou ao Senhor. Julga-me, Senhor, segundo a integridade que existe em mim. Poder falar assim diante do Senhor. Todo crente é pessoa temente a Deus. Se não é temente a Deus, não pode ser considerado um crente do Senhor Jesus. Pois diz a palavra em João 5,23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Temos que ter fé, crença, posicionamento espiritual diante a autoridade divina e o relacionamento de Deus com o seu Filho Jesus e de Jesus com o Pai. Quando o Senhor diz, eu e o Pai somos um, nós temos que crer e temos que temer a Deus, porque a salvação nossa está na mão do Senhor e a nossa condenação está na mão do Senhor. Temer a Deus é fundamental. E obrigatoriamente, meus amados, este versículo 23 leva-nos ao verso 24 de João 5, onde o Senhor Jesus disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Então, quando nós tememos a Deus, nós temos fé e nós cremos na nossa salvação proporcionada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Isso nos dá firmeza. Nós devemos temer ao nosso Deus. Quem crê em Deus sabe que Ele é, por isso, Ele sabe o que Deus é, e por isso sente temor dele. O profeta Isaías, ao deparar com o Senhor em sua visão, em Isaías capítulo 6, versículo 5, diz ali a palavra, na expressão do profeta: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim que vou perecer. E Deus o livrou desse perecer naquele momento. O anjo trazendo na tenaz uma brasa e colocando ali na boca dele e selando os seus pecados. Ai de mim que vou perecer. Nós temos que crer nisso. Desta maneira, desta forma, o verdadeiro crente é temente a Deus, e esse temor a Deus faz com que ele viva em integridade, em retidão diante do seu Deus tremendo e poderoso. Deus de amor, mas Deus de justiça, e nós devemos saber disso, que o nosso Deus é um Deus de justiça também. E aí nós temos mais uma qualidade de Jó, que deve ser uma característica do crente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Desviar-se do mal. Por que está esta palavra desde o livro mais antigo da Bíblia para nós? Porque o mal está presente desde o dia que entrou o pecado no mundo. Ele está presente, ele está à porta da nossa vida, ele está na entrada da nossa casa espiritual, do nosso ser. Por isso está escrito isso aqui: desviar-se do mal. Porque se há algo que é grandemente propagado, que tem um marketing maravilhoso, que envolve as pessoas, é o mal. O mal está presente em todas as oportunidades da vida. Desvie-se do mal. O Senhor está dizendo: você, meu servo, desvie-se do mal. Você é crente no Senhor, desvie-se do mal. Porque o mal está aí. O mal é propagado, o mal é divulgado. Fazem a massificação do mal. Sabe o que é isso? É levar o mal para a massa humana. Impingir na massa humana o mal. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, aos princípios do Senhor, está sendo jogado através dos diversos veículos de comunicação neste mundo. Mas o Senhor está dizendo ao seu servo: você, meu servo, desvia-se do mal. Você deve ser íntegro, reto, temente a Deus e andar dia a dia, hora a hora, desviando-se do mal. É um alerta de Deus para as nossas vidas. O mal está aí em grande possibilidade, meus irmãos. Desde a fundação do mundo, o mal está presente como uma tentação constante na vida dos pecadores e dos pecadores convertidos a Cristo. Notem o que o Senhor Deus disse a Caim, mediante a recusa de sua oferta e do homicídio de seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, verso 7. Vamos ler comigo aqui? Leiam aqui. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem,
mesmo que Caim era um pecador terrível, Deus tinha misericórdia dele, e Deus o instruiu para que ele pudesse se defender. Muito mais Deus nos instrui como servo dele a nos defender, a nos desviarmos do mal. Ele diz aqui: se bem quiseres, não é certo que serás aceito, se você for íntegro, reto, temente a Deus e desviar-se do mal, não vai ser aceito. Amém? Amém. Você não poderá ser um crente líder, alguém que estará liderando outros crentes com essas características em sua vida? Poderá? Aqui o Senhor diz para ele: e se fizeres bem, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo. Sabe que o pecado é terrível. Ele incomoda o desejo. Ele satisfaz, entre aspas, o desejo da carne. Está aí o pecado, em todo canto, de todas as formas, de todas as maneiras. Mas, diz o Senhor para Caim, sobre ele deves dominar. Entendem? Nós temos a natureza de Cristo em nós, capacitados a dominar o pecado que está à porta da nossa vida. Não está à porta da nossa casa, não, está na porta da nossa vida, de nós, do nosso coração, da nossa alma. E ele diz: mas a você cabe dominar. Deus nos dá a condição de dominar o pecado, não aceitar o pecado, não caminhar com isso. São os princípios fundamentais da palavra do Senhor, meus irmãos. Aqui estão os princípios estabelecidos por Deus para o crente no Senhor Jesus Cristo, no retrato da natureza pessoal de Jó perante Deus, porque é Deus que estava vendo esses qualificativos em Jó. Então você pode dominar, você está capacitado, habilitado a dominar, a rejeitar, a não aceitar, a não querer, a recusar e viver uma vida desviando-se do mal. Esse texto nos mostra que o mal está presente em toda parte. Ele jaz à porta, como diz o texto. Isto é, à porta de nossas vidas. Porém o Senhor Deus deu ao homem a capacidade de dominá-lo. E é isto mesmo que Jó, exemplos de servo de Deus, fazia. E o próprio Deus era testemunha. O Senhor Deus disse a Satanás, vejam aí, em Jó capítulo 1, verso 8, olha lá o que o Senhor Deus disse a Satanás. Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esta era a visão de Deus a respeito da vida de Jó, do ser de Jó, da natureza de Jó. Ele era em si um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó se desviava do pecado, e o verdadeiro crente está capacitado espiritualmente, como já dissemos, para desviar-se do mal, para fugir da tentação e do pecado, pelo poder de Cristo que há nele. Desse poder de Cristo que em nós está, nós somos capacitados a não acatar o pecado, a rejeitá-lo, a desviar-nos dele. Esta é, pois, uma das características que identificam o verdadeiro crente do Senhor Jesus Cristo. Os homens crentes e as mulheres crentes do Senhor, que fazem diferença neste mundo, são aqueles que cultivam o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses qualificativos altamente espirituais são homens e mulheres que são íntegros, retos, temente a Deus e que se desviam do mal, se desviam do pecado. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrar a nossa mensagem. Concluímos, amados irmãos, dizendo-lhes que o nosso ideal é que esta igreja seja toda ela formada por homens e mulheres
adolescentes, jovens ou adultos que cultivem em suas vidas estas características, quais identificam o verdadeiro servo do Senhor, o verdadeiro crente do Senhor Jesus Cristo. Que sejam, pois, no seu viver diário, diante dos homens e diante de Deus, íntegros, retos, tementes a Deus e vivendo uma vida desviando-se do mal, desviando-se do pecado. E todos aqueles que desejarem ser pessoas que deverão estar na liderança, cuidando de outros crentes, pastoreando a vida de outros crentes, instruindo, preparando, dirigindo, lecionando, fazendo qualquer dessas atividades fundamentais na igreja do Senhor, devem ser pessoas que cultivam esses princípios em suas vidas. A palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 12, Paulo diz a Timóteo isto: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mas ser exemplo dos fiéis. E nós queremos uma igreja toda que seja composta por homens e mulheres exemplo dos fiéis, homens e mulheres consagrados, homens e mulheres que têm uma visão do reino de Deus, homens e mulheres que querem ver a igreja multiplicando-se, não apenas em número, mas em espiritualidade, crescendo em espiritualidade. Homens e mulheres assim capacitados por Deus, vivendo na sua vida esses qualificativos que Jó possuía, e fazendo assim uma obra tão grande nesses dias em que o mundo está carente de pessoas com essa natureza. Como nós podemos aplicar esta mensagem? Como Deus tem um plano para a vida de cada um dos irmãos, digo a vocês, cultivem essas características de um verdadeiro cristão: a integridade, a retidão, a temência a Deus e o desviar-se do mal e do pecado. Cultive isso na sua vida. Procure seu crescimento espiritual, a sua fidelidade para com Deus, para com sua palavra. Viva uma vida cristã salutar. Eu quero apelar aos corações. Eu apelo ao seu coração, dizendo-lhe: não digas que isto é impossível para você. Não diga, porque em Cristo Jesus tudo é possível. Como diz a palavra, tudo é possível àquele que crê. O Espírito Santo o ajudará no aperfeiçoamento de sua vida espiritual. Você poderá vir a ser um líder na igreja do Senhor, um professor de classe, um líder de ministério. Nós vamos ter a igreja das casas. Você poderá ser um líder de célula. Irão surgindo as células, você poderá ser um líder de célula, se você viver uma vida dentro desses qualificativos que hoje apresentamos na vida de Jó, que são características de um verdadeiro crente. E eu quero dar a oportunidade a você, para você abrir o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu vou em busca desses qualificativos. Eu quero isso na minha vida. Eu quero esse poder de Jesus Cristo na minha vida para ser um crente, Senhor, que faça a diferença, não apenas no mundo lá fora, mas que faça a diferença dentro da minha igreja. Que eu possa ser um líder, que eu possa ser alguém frutífero, Senhor, dentro da tua obra. Vou pedir aos irmãos colocarem-se em pé. Nós vamos cantar um hino. Enquanto cantamos esse hino, você consagre a sua vida ao Senhor. Vamos cantar